abundante. Vida abundante não é coisas. Vida abundante não é status. Vida abundante é relacionamento com Deus. Você pode estar numa situação em apuros e tudo pode mudar. Mas quando você se relaciona com Deus, a sua vida continua sendo abundante. Porque Ele é antes de todas as coisas, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele sim é a vida abundante. Se nós fôssemos para o céu e Jesus não estivesse lá, o céu não seria céu. Porque o céu só tem razão, só tem fundamento. Porque Ele é a vida. E se Ele fosse para as profundezas, e se chegássemos lá, lá se tornaria céu. Porque o céu é aonde Ele está. Levante sua mão e diga: a presença de Deus está nesse lugar. Feche seus olhos um pouquinho. Perceba a presença de Deus aqui. O Espírito Santo me fala que pessoas aqui serão curadas nessa noite. Medos vão cair por terra hoje. A tua presença está nesse lugar, Espírito Santo. Feche seus olhos com toda a sinceridade do seu coração agora. Tu és livre nesse lugar, Espírito Santo. Tu és livre nesse lugar. Tu és livre, real aqui. Doce Espírito, doce Espírito. Aonde a tua presença está, o medo tem que ir embora. O medo não pode ficar. Esse lugar está cheio da tua presença. Se você sabe dizer palavras para Deus, diga agora que você o ama. O que você precisa dele nessa noite. Você não veio a um convite formal, você veio ser alcançado por Deus. Não importa como você estava até antes de chegar aqui. A questão é que agora Deus está te alcançando. Oh, esse lugar está cheio da tua glória. O teu amor é derramado nesse lugar. E as enfermidades não podem ficar aqui. Caroços estão desaparecendo agora. A depressão está indo embora agora. Aleluia. A tristeza vai ter que sair. Porque aonde a presença do meu rei está, a fartura dele. E ele já preparou uma mesa neste lugar. Oh, aleluia. Beleza farta. Mesa farta. Mesa farta. Esse lugar está cheio de anjos. Mesa farta. Sabe o que Deus se fala nessa noite? Filho, vem para a mesa. Eu já preparei o que você precisa. Pega nessa mesa o que você precisa. É saúde? Pega. É paz? Pega. É alegria? Pega. É vida? Pega.
presença de Deus está nesse lugar. Diga comigo, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu amo a tua presença. Aleluia. Você percebe a presença de Deus aqui? Continue tocando. Sabe, hoje eu não tenho tempo de fazer um estudo bíblico com vocês. Eu até gostaria. Mas a ocasião não é para isso mesmo. Eu quero falar a história de uma pessoa, de um rapaz muito simples, que tinha muitos irmãos. O nome desse rapaz era José. José, ele foi o filho da velhice do seu pai. Ele era o filho querido do seu pai, Jacó. José tinha muitos irmãos. E esse rapaz, José, ganhou uma túnica do seu pai. O seu pai fez uma túnica para ele. Uma túnica colorida. José era o filho do coração. Não porque José era especial, mas porque José sabia ser o filho do coração do pai. Do mesmo jeito é Deus. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que têm mais fome dele que outros. José era um rapaz que tinha sonhos. Ele começou a ter sonhos. E todas as vezes que ele tinha sonho, ele falava para os seus irmãos, e os seus irmãos tinham uma certa dificuldade de se relacionar com José, só pelo fato de José ser o filho querido, o xodó do pai. E isso começou a encher o coração dos irmãos de José. José ainda jovem, adolescente, não sabia guardar os seus sonhos, e começou a contar os seus sonhos para os seus irmãos. E isso começou a encher o coração dos seus irmãos contra ele. Sabe, queridos, quando nós temos sonhos, algumas pessoas não vão entender os seus sonhos. Olha para a pessoa ao seu lado. Muita gente não vai entender os seus sonhos. Diga, mas quando Deus põe um sonho no seu coração, ele vai acontecer. Sabe, muita gente não vai entender você. Se prepare para isso. Às vezes são os da própria casa. Alguns dirão, você está louco. Você está fora de si. E muitas vezes você fica perturbado e se perguntando, será que alguém vai concordar comigo? Será que alguém vai me entender? Não se preocupe. O Deus que colocou os sonhos é o mesmo que vai trabalhar para você chegar. Haja o que houver, Ele vai fazer. E se portas se fecharem, Ele vai abrir. Ao seu lado e diga, não se preocupe. O Deus dos sonhos é o Deus que te capacita a realizar. Um dia José teve um sonho, que viu a lua e o sol se prostrando. Falou isso para o seu pai. O seu pai disse, calma, José. Você acha que nós vamos nos prostrar diante de você? E os irmãos já estavam chateados com José, só queriam isso para guardar no coração e começaram a perturbá-lo. E eles então decidiram, nós vamos acabar com José. Não é possível. O pai ama mais ele do que nós. Não é possível. Ele é querido do pai. Eu não admito isso. José bobo, jovem, adolescente ainda, falando pelos cotovelos, começou a revelar os sonhos para todo mundo. Deus está te dando uma dica nessa noite. Não fale os seus sonhos para todo mundo. Quando você tiver uma ideia genial, deixe ela maturar dentro de você.
Há sempre um ladrão de sonho. Há sempre alguém que não vai entender você. Guarde os seus sonhos. Diga quem está ao seu lado, não se apresse. Deixe a criança ser gerada. Deus me fala que muita gente aqui tem os sonhos abortados. Já estava próximo de nascer, quando houve algo no caminho e houve um aborto do sonho. Muita gente viu o seu sonho morrer diante de si. Ei, mas a palavra diz que o Senhor faz estéreis a filhos e levanta o miserável no pó. Sabe, o pai que te deu um sonho uma vez, ele não tem problema de repetir a dose. Aleluia! Não importa! Isso não é problema para ele. Como ele é bom, vale a pena crer e confiar. Levante suas mãos. A glória de Deus está enchendo esse lugar. Vale a pena. Sabe, nessa noite Deus fala: filho, olha só para mim. Sabe, algo está sendo gerado no seu espírito agora. Hoje à noite é noite de sonhos darem o seu primeiro tom. Eles estavam aguardando José. E eles decidiram jogar José numa cisterna, no buraco. E criaram, simularam uma situação caso José fosse procurado pelo seu pai. Então resolveram não matá-lo, mas jogá-lo em um buraco. Eu sei que muitos conhecem a história. Mas quando jogaram José naquele buraco, eu fiquei pensando no momento que passa na cabeça de uma pessoa que foi abandonada pelos seus próprios irmãos. Sabe que você tem a sensação de estar num buraco, gritar, e ninguém parar para te ouvir? Sabe como é você levantar a voz e gritar, que alguém escute você? Sua voz continua ecoando, 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 parece que ninguém responde. A palavra diz que os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa oração. E os seus olhos. Ele nos viu quando éramos ainda informes no útero da nossa mãe. Ele viu você vencendo uma concorrência de 140 bilhões aproximadamente de espermatozoides para existir. Ele te viu lá. E ele disse: você vai nascer. Tem muita gente aqui que não foi desejado, mas nasceu. E quando o seu choro ecoou, Deus disse: nasceu. Nasceu aquele que eu vou fazer algo. Nasceu aquele que atrás dele há uma multidão. Nasceu aquele que vai ser uma interferência na história. Nasceu aquele que vai ser uma porta que muitos passarão por ele. Nasceu aquele a qual eu vou tocar o mundo através deles. Nasceu aqueles que eu já escrevi um plano e um propósito. E pasmem vocês, um plano e um propósito do nosso Pai jamais serão frustrados. Haja o que houver, jamais, jamais. Diria quem está ao seu lado: se alguma coisa aconteceu no percurso, não tem problema. Aleluia. Sabe, queridos, eu queria falar algumas coisas nesse ponto. Livro de Provérbios 4:24: e sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração.
José fez exatamente isso. Foi vendido como escravo, chegou na casa de Potifar. E a Bíblia mostra ali qual era a segunda dica do sucesso. O Senhor era com José. Não é sua inteligência, sua habilidade. Não é o seu jeito de fazer as coisas. Não é o seu braço. É o Senhor. Quantas vezes você tentou fazer e não deu certo? Para de usar o seu braço. No livro de Mateus 11:28 diz que o fardo dele é suave, o fardo é leve. Amém? O fardo é leve. Quando estamos levando algo pesado, tentando prosperar do nosso jeito, nós não estamos fazendo a coisa certa. Deus opera quando eu descanso. Mas enquanto eu fico no meio do caminho, Ele descansa. Se você acha que a sua estratégia pode ser maior do que a de Deus para chegar aonde você precisa, eu digo a você, querido, nós vamos andar em ciclo. E talvez como aquela criança que acha um cavalinho de madeira numa loja de brinquedos. Quando ele sobe naquele cavalinho de madeira, ele fica para frente e para trás. Fica o tempo todo, chega a suar na cabeça dele, ele pensa que está saindo do lugar. Mas o pai sabe que ele não está saindo do lugar. Deus não nos chamou para dar em voltas, para desgastarmos as nossas energias, e nem simplesmente atirarmos como quem está lutando ao ar. José guardou o coração e ouviu de Deus a instrução. Se o Senhor é com você, isso basta. Amém. Você sabe quem é o Senhor? O próprio Elohim. Aleluia. Elohim significa o Criador de todas as coisas. Nem que você quisesse, você jamais seria pobre, porque se o Elohim mora dentro de você, o que você precisa, você carrega. Se o Elohim mora em você, José tinha com ele a presença de Deus, e isso foi notório. Para viver uma vida abundante, eu preciso guardar o meu coração e ter consciência da presença que eu carrego. José foi acusado injustamente. A mulher de Potifar se apaixonou por ele e tentou envolvê-lo numa isca de adultério, mas o coração de José era fiel. A despeito do que fizeram, José não culpava o seu passado, nem os seus irmãos. José sabia que a regra para a vida abundante não é levar consigo lixo, nem passado, nem pedras, e nem feridas. Um dos nomes dos filhos de José era Manassés, que significa eu me esqueci da minha dor. Se você quer avançar no lugar onde Deus espera que você esteja, você tem que ser rápido para se livrar da afronta. Você não vai conseguir chegar lá carregando mágoas dentro de você. A mágoa é uma raiz terrível. Ela, além de roubar a sua alegria, ela torna você uma pessoa ensimesmada, fechada, entrincheirada, absolutamente incapaz de liberar um sorriso. As pessoas que guardam mágoas, elas não sonham, porque elas estão sempre olhando para trás. Elas nunca olham para aquilo que está diante delas. Hoje à noite Deus está nos dizendo, pelo Espírito e pela palavra, chegou a hora de você largar o que ficou para trás. O que foi perdido, o que foi deixado, o que foi esquecido, o que a gente um dia pensou que tivemos e agora não temos mais. Deus está dizendo, lance, esqueça da história, deixe as coisas que para trás ficam. Há uma nota, há uma caneta. A palavra diz que a nossa língua deve ser a língua de um habilidoso, com a pena de um habilidoso escritor. Hoje à noite Deus está dizendo, através da confissão, escreva a sua nova história, deixe o que para trás ficou, não se compara o que está pronto, o que está por vir. Sabe, queridos, as pessoas se sonham, elas sonham com Deus, porque Deus tem uma visão do nosso futuro. Ele já visitou, Ele esteve lá e disse, sonhe comigo, veja, alcance, coloque os seus pés aonde você precisa. Eu quero te ajudar a chegar lá. Aleluia. Glória. O Espírito Santo me fala que há pessoas aqui que estão lutando para restaurar seus casamentos, estão lutando para acreditar de novo em amém. Ele está aqui para ajudar você a restituir sua família.
Diga à pessoa, se você pode. Se você não quiser, também não precisa. Mas diga a ela, o passado precisa ficar no passado. A vida abundante está disponível. Está em mim em Cristo. Fala isso. Mas para desfrutar dela, o passado tem que ficar no passado. José não guardou lixo dos seus irmãos. O Senhor é com José, que na prisão José prosperou. As pessoas que confiam no Senhor de fato, para elas não existe deserto, não existem prisões, não existem pedras. Porque em qualquer solo, em qualquer circunstância, nós iremos prevalecer. Em qualquer circunstância, nós iremos prevalecer. Sabe o que Deus fez com o seu povo no deserto? Transformou o deserto em uma loja de conveniência. Eles acordavam e tinham maná. Precisavam de água, a água saía da loja. Durante o dia, Deus preparou uma nuvem para que eles pudessem andar no sol e não ferir a pele. Deus criou um protetor solar absolutamente natural. Aleluia. Durante a noite, Deus cria uma coluna de fogo, uma lareira móvel, para aquecê-los e ao mesmo tempo para protegê-los de todo o tipo de serpentes abrasadoras do deserto. Então, deserto com Deus é shopping center, é loja de conveniência. Porque nós somos criados para produzir no deserto. José da prisão se tornou líder. José da prisão se tornou Senhor. Sabe o que Deus está nos dizendo hoje? Confie em mim e eu vou ensinar você a triunfar, a prosperar e a dar fruto, nem que seja em pedra. 1 Coríntios 13 diz que o amor sempre vence. Com Deus nós não temos coisas para comparar valor. Nem olharmos a etiqueta da roupa que temos. Qual é a sua? Qual é a minha? A minha é melhor. Deus não está nem aí para essas coisas. Deus não está nem aí para o tipo de perfume que a gente quer usar, sabe? Essas coisas. Ele é livre. Ele é livre. Ele nem quer que eu ensaie discurso. Ele é tão bom que antes que a palavra chegue à minha boca, Ele sabe. Sabe o que eu aprendi da oração? Orar é falar com quem me ama. Eu não preciso ensaiar, usar palavras, oh Deus! Preciso ser livre. Hoje à noite Deus quer que venhamos a conhecer muito da sua presença. Porque todas as fases da sua vida, seja no pai, seja em um buraco, seja em uma prisão, seja em um reinado, Ele permanece sendo tudo o que você precisa. Ele é a vida abundante. Estratégias, marketing, conhecimento, tudo isso é bom, é maravilhoso, é Deus que inspira. Mas olhar para você, não existe um coach melhor do que o Espírito Santo. Amém. Ele vai mostrar para você onde está o negócio. Agora, tudo que Deus mostra, tem gente envolvida. Não dá para viver no meu quadrado, meu Deus. Deus, tudo que Ele pensa inclui gente. Gente que a gente ama e gente que a gente não ama. Inclusive, Jesus falou, quem ama, quem é bom, até os pecadores fazem isso. A questão é agir como Deus age. Ele nos amou quando estávamos na lata do lixo do pecado. Miseráveis, pobres, cegos e duro. Ele nos encontra, nos abraça, nos ama, nos lava com seu sangue,
nos faz nos assentar à sua direita e diz: você não é meu servo, você é meu filho. Eu tenho e cuido de tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Há curas de enfermidade se o médico não vai encontrar a cura. Ele vai encontrar o problema, mas a cura está no perdão. Enquanto estamos magoados, não prosperamos. O rancor não me faz prosperar. Trava a minha vida. Quando eu perdoo alguém, eu estou fazendo bem a mim próprio. Amém. Aleluia. Aleluia. Guarde a palavra. Hoje. Porque quando o dia mal chegar, você saberá o que fazer. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você que chegou aqui enfermo, coloque a mão sobre a enfermidade. O marido pede na mão da esposa. Oh, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. O Espírito Santo é real nesse lugar. Células estão sendo tocadas. Se você reagir ao Espírito Santo, levante as suas mãos agora. Aleluia. Hoje é dia de pessoas saírem do buraco. Hoje é dia de pessoas reinarem. Hoje é dia de pessoas triunfarem. Há um lugar de glória disponível a todos que estão aqui. Livres, no nome de Jesus. Livres, livres, livres. Livres, livres. Todos nesse lugar sejam totalmente tocados pelo seu Espírito agora, em um nível aonde eu não posso chegar. Chega! Carregado do seu Espírito Santo. Livres, cheios, cheios, cheios. Hoje a noite é noite de poder para ser livre. O amor de Deus enche esse lugar. Quanto amor de Deus, quanto amor, quanto amor de Deus.
seu tempo de estar aqui. Você está ganhando 10 anos da sua vida. Aquilo que foi perdido não se compara ao que está por vir. Roma se camarada. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa família. Obrigado pela unção. Obrigado pelo seu amor. Amor de Deus liberado. Amor de Deus liberado. O amor de Deus liberado agora. O amor de Deus liberado. Só coloque os olhos no amor de Deus agora. Ambos. Deus está marcando a vida de vocês. As esposas, abraça seus maridos agora. Fique com eles agora.